Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Rui Rio, autarca social-democrata, considera um erro o governo dividir os portugueses entre setor público e privado. Mas foi mais longe e considera também que o governo tem falta de sensibilidade social numa entrevista concedida ontem. O autarca do Porto deu uma entrevista à RTP onde teceu críticas ao governo de Pedro Passos Coelho e criticou a gestão comunicacional do governo PSD e CDS-PP, sustentando que se impõe mais sensibilidade social no atual contexto de austeridade. Mas foi mais longe e disse mesmo que não vê nada de fantástico numa taxa de desemprego de 16%, ou então em anunciar despedimentos ou até mesmo em deixar escapar despedimentos para a comunicação social. Questionado sobre a candidatura de Luís Filipe Menezes à Câmara do Porto nas autárquicas deste ano, Rui Rio preferiu não expor a sua opinião. Tampouco se está ou não disposto a apoiar a possível candidatura do empresário Rui Moreira. O ainda autarca portuense só admite emitir uma opinião mais em cima das eleições. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. O candidato à Câmara do Porto, Luís Filipe Menezes, vai voltar a convocar a Comissão Política Conselhia do PS Gaia, anulando assim a escolha de José Guilherme Aguiar como candidato social-democrata à Câmara Gaiense. O atual vereador da Câmara de Matosinhos obteve 7 votos a favor e 7 contra numa votação secreta. Perante o empate, Menezes fez valer um voto de qualidade, anunciando José Guilherme Aguiar como vencedor. Uma decisão que inviabilizou a votação do nome de Firmino Pereira pela Comissão Política Conselhia. No entanto, deu-se um volte-face numa decisão que poderá acalmar algumas vozes críticas quanto ao processo de escolha, nomeadamente o atual vice-presidente da Câmara de Gaia, Firmino Pereira, que chegou mesmo a pedir, em entrevista ao JN, eleições diretas. 2 presos e um guarda ficaram feridos no despiste de uma carrinha celular hoje de manhã. O acidente ocorreu na autoestrada que liga Braga a Guimarães e, ao que tudo indica, e segundo a GNR de Faf, uma ultrapassagem de um carro originou o acidente. Vários meios foram deslocados para o socorro. Para além da VEMER de Famalicão, ambulâncias dos bombeiros de Braga, Taipas, Barcelinhos e Guimarães estiveram no socorro. Os sapadores de Braga deslocaram a viatura de desencarceramento. Os feridos, todos ligeiros, foram transportados para o Hospital de Braga. Não existe, a curto prazo, possibilidade de financiamento comunitário da requalificação do mercado do bolhão, suspensa por falta de verba da Câmara do Porto. A revelação é feita pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte. A entidade admite que o projeto, orçado em 20 milhões de euros, se enquadra nas prioridades de apoio do Programa Operacional Regional do Norte, nomeadamente no eixo Coesão Local e Urbana, que prevê a aplicação de verbas comunitárias a obras públicas de reabilitação urbana. O problema é que as verbas já destinadas a outras iniciativas deixam pouca margem de manobra para apoiar o bolhão, garante fonte do Gabinete de Comunicação da CCDR Norte. Abre esta terça-feira, na Avenida dos Aliados, a primeira padaria de baixo custo no Porto. Depois de São João da Madeira, Santa Maria da Feira e Odivelas, esta é a 6ª padaria-pastelaria da marca, criada por uma família do ramo para se adaptar aos constrangimentos da crise. O conceito está em expansão e Paulo Costa, o mentor do projeto, revela que já tem interessados em exportá-lo para Barcelona e Angola. O estabelecimento surge no âmbito da expansão em regime de franchising da marca lowcosta.com, nascida há 2 anos em Oliveira das Meias. A Praça Lisboa está renovada e é neste momento o novo local comercial e de lazer da cidade do Porto. Convido agora a uma visita pela estrutura ondulante da nova praça. Está de cara lavada, mais nova, mais bonita, com novas valências. Esta é a remodelada Praça de Lisboa.
As obras arrancaram com a primeira fase em 2010 e estão agora concluídas. Na conhecida Praça de Lisboa aparece agora uma rua comercial que une, por via pedonal, a Livraria Lelo aos Clérigos. No seu miolo, a praça até ganha um novo nome. Será conhecida como o Passeio dos Clérigos. Ao todo, um investimento de 6 milhões de euros para transformar a praça que estava degradada e que agora foi reconvertida numa área com 3.600 metros quadrados que vai receber 10 lojas comerciais. Das 10 lojas fazem parte o X-Restaurante e um café. As restantes 8 serão destinadas a artigos de moda e de lazer. Para além das lojas, a superfície da praça, com uma forma ondulada, vai convidar portuenses e turistas a um tempo de descanso e contemplação. Nos dias que correm, não é fácil encontrar um olival na cidade como aquele que foi aqui erguido. É um traço da tradição e do passado da própria praça, que dizem foi outrora um olival que o arquiteto Pedro Balonas, autor do projeto, quis preservar. São 50 as oliveiras que vão fazer sombra nos dias de maior calor no Porto e dar cor verde a todo o betão que se levantou para a reabilitação da zona. A obra tinha data de conclusão prevista para 2011, mas tal não foi possível. Foi mesmo 2012 o ano em que a praça renasceu para a cidade. Um novo espaço para o comércio de rua, para o lazer, para o encontro. Uma esplanada para os clérigos e para as galerias, um espaço já obrigatório para alguns e certamente mais um símbolo para a cidade do Porto. A maior sinagoga da Península Ibérica é da cidade do Porto e que comemora 75 anos este ano. Um ano que será de celebração para a comunidade judaica da Invicta. Para quem não conhece, fica parte da história desta sinagoga edificada um ano antes do início da Segunda Grande Guerra. Pedra a pedra, tijolo sobre tijolo, surgiu assim a maior sinagoga da Península Ibérica. Foi inaugurada no dia 6 de janeiro de 1938 e é possível encontrá-la desde então na Rua de Guerra Junqueiro, número 340, na cidade do Porto. Também conhecida por Sinagoga Kandori Mekorheim, que em português quer dizer fonte de vida, é a sede da comunidade israelita do Porto. Este monumento religioso é um símbolo muito importante para o povo judeu. A vice-presidente da comunidade israelita do Porto afirma que foi preciso muita firmeza para a sua construção, naquela época tão adversa, com inúmeras perseguições militares. A poucos metros da sinagoga existe o Colégio Alemão, que na altura, em pleno regime nazi, mandou erguer grandes árvores de forma a esconder a sinagoga do colégio. Hoje, a sinagoga e quem a frequenta não tem de se esconder de ninguém. Este ano será assim um ano festivo para a sinagoga, pois vai comemorar os 75 anos de existência. A celebração irá contar com a presença de rabinos de Londres, Israel, Argentina e dos Estados Unidos. O edifício branco e de forma diferente, a arquitetura portuense, ergue-se aos céus, mostra a devoção de um povo e a persistência dos seus criadores. Resistiu à pior das épocas por judaísmo e aqui se mantém, como prova de resistência, como lugar de culto e de curiosidade para quem passa e não tem coragem para entrar. E como já é habitual à terça-feira, tenho comigo Cancela Moura para o também já habitual comentário deste jornal. Cancela, obrigado pela sua presença. Começamos precisamente com a notícia que abriu também este jornal, as críticas de Rui Rio ao Governo. Como é que poderemos interpretar estas críticas? Até mesmo críticas duras ao Governo de Pedro Passos Coelho. Eu, por acaso, acho, muito sinceramente, eu tive o cuidado de ler algumas das declarações na entrevista de Rui Rio, e ele, para além de fazer, no fundo, uma análise à reta final do seu percurso enquanto autarca na cidade, acaba por ter uma opinião que eu penso que é comum e é transversal ao comum dos portugueses. As críticas que ele lança de falta de sensibilidade social vão no sentido
da falta de gestão ou de uma gestão deficiente do ponto de vista comunicacional do governo com os portugueses. Exatamente, quando assistimos às notícias que dão conta de despedimentos e cortes, se calhar não deveria ser esta a forma mais convincente que o governo deveria utilizar para dar estas notícias. O que ele diz é que o governo, por exemplo, deveria acompanhar com maior sensibilidade muitas das comunicações que faz ao país, nomeadamente aquelas que são mais graves. Portanto, critica-se uma outra situação. Eu penso que ele se está a referir, por exemplo, ao secretário de Estado Carlos Moedas, que falou de uma forma um bocadinho desbragada sobre aquilo que era o relatório do FMI, até com um sorriso nos lábios, etc. Eu acho que, de facto, e dou-lhe um exemplo, nós hoje estamos a discutir, ou iremos ainda falar sobre isso com certeza, da Caixa Geral de Depósitos e da TAP em regime de exceção. E, de facto, aquilo que ele diz é que, de facto, os sacrifícios são para todos, tem que haver alguma coerência e o Governo, de facto, impor esse sacrifício para todos, sem exceção. Dar uma base de confiança aos portugueses no sentido de que eles percebam que, de facto, ninguém foge àquilo que é a regra imposta sobre os sacrifícios que o Governo possa estar a fazer. Esta falta de sensibilidade acaba, no fundo, por referir-se, na minha ótica, na leitura que faço, da forma como o Governo comunica isso aos portugueses. Mas portanto, também assistimos a algumas falhas de comunicação aqui do próprio Governo, algumas fugas de informação, nomeadamente nesse relatório do FMI, que também já tive a oportunidade de dizer, foi uma das fugas, porque a outra foi também o caso das ex-SCUT serem portajadas também novamente. É verdade, aliás, mal se compreende que efetivamente o Governo possa deixar, ou pelo menos alguns agentes do Governo, ou próximos do Governo, possam deixar sair este tipo. Eu julgo que, aliás, o bastonário da Ordem dos Advogados diz que este é a grande pecha da justiça em Portugal, e ele tem alguma autoridade para falar sobre isto. Tem vindo a reclamar, efetivamente, grande eficiência do aparelho administrativo e judicial no sentido de combater este tipo de falhas, mas, de facto, o grande problema muitas vezes é que os portugueses não são muito a guardar segredos. Eu julgo que esta fuga de informação tem um bocadinho a ver com a necessidade de terem furos jornalísticos, alguns, e neste caso, em concreto, por exemplo, nas novas portagens, parece que, efetivamente, não passou de um ensaio que o Governo eventualmente fez, mas que, efetivamente, veio não haveria... que veio ao público sem ter que vir e que efetivamente poderia servir para um estudo, para não se cometer os erros do passado recente, mas por exemplo. Estas fugas de informação que vêm a público podem, de alguma forma, prejudicar o Governo. Sim, é verdade. Eu diria exatamente que quer nesse caso, quer no relatório do FMI, por exemplo, não há mal nenhum, até pelo contrário, que efetivamente se retirem conclusões e ilações, pressupostos sobre a aplicação do memorando de entendimento em Portugal e que o próprio FMI faça algum exercício projetando para o futuro determinado tipo de situações, nomeadamente aquelas que podem colidir com aquilo que é o Estado Social ou aquilo que possam ser as prestações sociais do próprio Estado. E, portanto, é natural que possam existir relatórios, trabalhos aprofundados sobre aquilo que no futuro o Estado possa ter ou não como sua obrigação. O que já não é muito curial é que efetivamente venha a público coisas que deveriam eventualmente estar para já em segredo, no fundo por não passarem, obviamente, de estudos que poderão depois ser celebrados à prática ou não. Aliás, o Rio, nesta entrevista, temos que fazer-lhe justiça relativamente à forma como ele critica, isso sim, e eu acompanho as críticas que ele faz ao centralismo que o Governo, no fundo, alimentou nos últimos tempos. Isto é um problema com que também o Rio se debateu ao longo da sua presidência como na Câmara do Porto. O centralismo. Eu julgo que este Governo acabou por exemplo, as administrações portuárias, a questão do aeroporto de Sá Carneiro, a questão das fundações e da Casa da Música, todas estas coisas são vistas pelo Porto de uma forma diferente. Até o próprio diploma sobre as competências da Junta Metropolitana são coisas vistas do Porto para Lisboa de forma completamente diferente. A questão da RTP, e o Rui Rio tocou muito nestas questões, são vistas de forma diferente. Porquê? Porque nós já temos muito poucas sedes de empresas com alguma projeção nacional na cidade do Porto, ou as que temos são mera cosmética relativamente à utilidade prática que elas possam ter, e efetivamente este centralismo acentuado que se tem notado, por exemplo, nesta questão da privatização da IANA e na questão do aeroporto de Sá Carneiro, na questão dos cortes mesmo com a Casa da Música, são mais notados porquê? Porque o aeroporto vale muito mais para uma região, e este noroeste peninsular todo, e a projeção do próprio desenvolvimento da região, do que propriamente outra coisa que eventualmente se pudesse fazer em Lisboa. A questão da Casa da Música é de certeza a
norte e contracena com qualquer uma das grandes casas de espetáculos que o país possa ter e, portanto, uma programação que efetivamente baixe de qualidade no Porto vai ser logo notada relativamente à cultura na cidade e, portanto, este tipo de questões foram, na minha ótica, muito bem colocadas pelo Rui Rio, embora ele tenha aqui uma limitação grande, que é a sua própria possibilidade de, como Presidente da Junta Metropolitana, pelo próprio diploma, não estamos a falar de um autarca legitimamente eleito, estamos a falar de um órgão que é uma federação de municípios, ele próprio tem alguma dificuldade de aparecer como porta-voz, mas foi nessa qualidade que ele apareceu para tentar dizer ao país em si que efetivamente existe aqui ou mostrar inequivocamente que houve uma certa falta de respeito das medidas que o Governo tomou, nomeadamente por este desequilíbrio, esta desigualdade relativamente à região norte. Muito bem. Rui Rio considerou também um erro tremendo dividir os portugueses entre o público e o privado e gerar uma guerra entre públicos e privados. Eu também não diria que isso aconteceu. Eu acho que ele se estava a referir àquilo que aconteceu o ano passado com o Orçamento de Estado, em que o Tribunal Constitucional veio, no fundo, chumbar parte daquilo que eram as medidas, e nomeadamente os cortes de subsídio, porque eles só incidiam sobre a função pública. E há uma tentação grande de se dividir o público e o privado em função das regalias que eventualmente o público tem em detrimento dos privados. Naturalmente que isso se está a esbater, por necessidade, eu diria, mas também acho que não... Mas há estas diferenças entre público e privado? As diferenças ainda se sentem, mas naturalmente que a função pública tem um peso muito grande no Estado e, portanto, a própria administração local, o setor empresarial local, ainda ontem também debatíamos isso, estimam os sindicatos que poderão haver despedimentos na ordem dos 12 mil trabalhadores. Eu acho que até é precipitado avançar com números, porque efetivamente estamos num âmbito onde a necessidade de funcionamento dos próprios equipamentos, etc., pode redundar num número diferente, mas eu diria que a própria administração pública, por culpa própria, tenha acabado por ter uma fatia muito grande em despesas correntes, nomeadamente em pessoal, e, portanto, eu acho que, de facto, existe uma diferença bastante grande entre aquilo que possa ser público e privado, em função do próprio rigor que se impõe no privado, da liberdade de atuação da própria entidade patronal no privado e o colete de forças que muitas vezes existe. Por exemplo, eu lembro que na função pública os despedimentos, os acordos para a cessação de contrato de trabalho é um impedimento legal e, portanto, mas também é a maior fatia de despesa do Estado. Exatamente, mas é o que eu estou a dizer, há um condicionalismo grande para que efetivamente nós não possamos deixar de falar nesta diferença e às vezes até a própria função pública convive mal com regras que já estão perfeitamente consolidadas no privado, por exemplo as regras que levam à avaliação dos funcionários, que têm cotas para efetivamente as classificações serem estipuladas. Isso, por exemplo, no âmbito dos professores deu uma grande celeuma no passado recente. Portanto, todas estas questões são contingências que levam a que efetivamente ainda se veja nos funcionários públicos algumas regalias relativamente ao contrato individual de trabalho que vigora no privado. Como não poderia deixar de ser também, Rui Rio foi questionado nesta entrevista então que deu ontem à RTP sobre a candidatura de Luís Filipe Menezes à Câmara do Porto, mas não quis esclarecer a posição que tinha perante esta candidatura. Como é que poderemos interpretar este silêncio? Eu julgo que, segundo o próprio, por sentido de responsabilidade e por ele próprio se sentir responsável por dar algum equilíbrio, alguma estabilidade à gestão do município, de que ele ainda é presidente até às próximas eleições. Julgo que, do ponto de vista político, ele acaba por ser um político avisado, porque diz que há de pronunciar sobre esta matéria mais em cima das eleições e que efetivamente quando o fizer vai fazê-lo no momento que ele considera ser um momento próprio e, portanto, ele acha precipitado neste momento estar a comentar qualquer que seja a candidatura. Eu julgo que desse ponto de vista, segundo ele diz, não quereria ele estar a precipitar ou a provocar alguma instabilidade desnecessária por antecipação ou com antecedência relativamente às eleições. Também se escusou a comentar a possível candidatura do empresário Rui Moreira à Câmara do Porto?
Pois, mas eu acho que pelo mesmo motivo, porque muitos até apontam a possibilidade de, se Rui Moreira avançar com uma candidatura independente, Rui Rio poder, não obstante ser militante do PSD, poder ele próprio envolver-se diretamente e poder até, alguns setores vão assim referindo, ser o candidato a Presidente da Assembleia Municipal. O que eu acho que efetivamente se... Acha que isso vai acontecer? Não posso fazer vaticínios. Não posso fazer vaticínios. Como é que nós poderíamos ver essa tomada de posição? Isto, claro está, falando nas possibilidades. O Rui Rio é uma... Eu escusar-me, obviamente, de estar a fazer futurologia sobre essa matéria, mas Rui Rio é uma pessoa com princípios, com integridade, e julgo que ele, estas questões que ele coloca desta forma, fala-as por convicção, e admito que, efetivamente, se isso vier a acontecer, só vai surpreender todos aqueles que não conhecem a forma convicta com que Rui Rio sempre encarou alguns desafios. Portanto, acho que fica tudo em aberto, e acho que esta entrevista e estas declarações levam a interpretar isso mesmo. Muito bem, uma entrevista então com diversas opiniões aqui de Rui Rio. E nós passamos agora ao nosso segundo tema, precisamente também um tema que já há pouco tinha tocado, que é a Caixa Geral de Depósitos e a TAP não cumprem orçamento ao não aplicarem os cortes salariais previstos. De facto, as regras são para cumprir e são para todos. Sabe, isto é uma questão muito difícil de analisar e, sobretudo, espanta-me, isto foi uma manchete do Público hoje, e espanta-me que, efetivamente, assim seja. Eu acho que isto acaba até por ser um insulto às pessoas e aos portugueses que fazem sacrifícios todos os dias para poder pagar os seus impostos, para ver os seus salários com cortes substanciais de rendimentos, os próprios funcionários públicos têm sido causticados nos últimos anos. Eu lembro que estes cortes só incidem sobre remunerações acima dos 1.500 euros. Começamos logo por aí e, portanto, não quero acreditar que o regime excepcional que foi aplicado desde 2011 a estas empresas, e eu digo já, não concordo, porque efetivamente estamos a falar de sacrifícios que são impostos a todos os portugueses, estamos a falar de trabalhadores que não têm que ter, isto é um regime de adaptação, porque é que estes têm um regime de adaptação quando efetivamente todos os outros trabalhadores são obrigados a cumprir com as suas obrigações. É possível, ainda agora, eu já agora peço desculpa só para completar, é que o Ministro das Finanças, quando veio a ser confrontado a última vez com esta situação, garantiu em novembro passado que em 2013 esta situação não iria repetir-se. O Orçamento de Estado proíbe que em 2013 este regime de adaptação venha a acontecer. E, efetivamente, eu ainda não percebi porque é que, mesmo assim, ambas as empresas pediram a manutenção deste regime de adaptação para 2013, mesmo estando proibido pelo Orçamento de Estado. E aquilo é precisamente isso que lhe vou perguntar a seguir. É possível este regime de exceção ou, de facto, estas empresas, de alguma forma, podem ser punidas pelo Estado? A mim o que me parece é que o Governo tem que encontrar e talvez implementar quer mecanismos de fiscalização, está à vista que não cumpriram, porque parece que os ordenados foram pagos sem qualquer tipo de corte. E segundo aquilo que avança então esta notícia também no Público. Sim, parece que é comprovado que só existiram cortes ou existe só os duodécimos e portanto é fácil perceber isso, e o Governo tem que encontrar e implementar mecanismos de fiscalização, eu até diria mais, de penalização para este tipo de situações. A mim parece-me que a lei do Orçamento de Estado, e ninguém pode estar acima da lei, determinando que, efetivamente, todos estarão sujeitos a estes cortes. Estamos a falar de vencimentos mensais que muitos chefes de família gostariam de ter, porque 1.500 euros é muito dinheiro para quem ganha o ordenado mínimo e que agora até o viu reduzido para níveis quase de sobrevivência. Portanto, eu acho que era muito importante o Governo dar este exemplo ao país, punindo, eventualmente, a falta de cumprimento da lei nestas duas empresas públicas. Porque uma das coisas que existia na última vez que esteve cá o FMI, em 83, 85, existia um mecanismo que salvaguardava estas situações, de exceção. A desvalorização da moeda, então do escudo, permitia que todos comessem pela mesma medida. Isto é, e peço desculpa pela expressão, era que a desvalorização permitia que todas as pessoas sentissem as dificuldades, os sacrifícios, porque era a própria
própria moeda que valia menos. Neste momento, este tipo de regime de exceção vai um atrás do outro. Eu lembro que, por exemplo, já houve outra polémica com os trabalhadores do Banco de Portugal, que até vieram a público dizer que não eram efetivamente funcionários públicos, e também julgo que este tipo de situações não pode ocorrer em empresas desta dimensão, porque é naturalmente aqui que grande parte dos funcionários têm também salários muito acima da média dos portugueses. Até porque o Governo pretende privatizar a TAP já em 2013, ou seja, este ano. Tentou o ano passado. Mas, naturalmente, quando o Governo, por exemplo, privatizar a TAP, não se põe estas questões dos regimes de exceção. Haverá uma administração que determinará determinado tipo de regras e quem estiver bem está, quem não quiser sai. E, portanto, este tipo de cultura, de rigor que existe no privado, e nomeadamente que o Governo tem que cumprir face ao memorando de entendimento, por exemplo, junto da Troika, tem que servir de lição para que os portugueses aprendam de uma vez por todas que efetivamente esta cultura, com esta de rigor que eventualmente se deve implementar no país, deva ser para continuar e que efetivamente tenha que ter alguma... para todos. E tenha que ter seriedade na sua aplicação, que é isto que efetivamente não parece acontecer. Porquê é que assistimos a estas duas grandes empresas públicas a não quererem, digamos assim, seguir as regras? Eu acho que tem a ver necessariamente, eu acho que vou utilizar uma palavra um bocadinho forte, mas, por exemplo, o próprio sindicato, naturalmente, é das poucas vezes que vemos os sindicatos a tratar de acordo com a entidade patronal. Vieram a público, efetivamente, dizer que só houve cortes ou só houve o regime de duodécimos, que não houve alterações. Nós estamos a falar de cortes que eu acho que são substanciais, que são entre 3,5% e 10%, e que teriam que ter nestes portugueses o mesmo contributo que os outros têm. Por exemplo, eu não tenho explicação para efetivamente dar e dizer, bem, estas empresas têm um regime diferente. Não podem. Estas empresas e estes trabalhadores são rigorosamente iguais aos funcionários das autarquias, aos que ganham um salário mínimo, aos administradores, todos aqueles que ficam sujeitos a este regime. Portanto, ninguém estando acima da lei, eu nem sequer compreendo porque é que isto tem que ser discutido nos termos em que está. Isto é, existe uma lei que é o Orçamento de Estado de 2013 que proíbe este regime de adaptação. Mesmo assim, as empresas vieram a requerer o regime de exceção, este regime de adaptação, que eu confesso que, para além de ter sido negado, o Governo terá que tomar medidas para que efetivamente dê o exemplo para os outros portugueses. Muito bem, ficamos então com esse apontamento das medidas que o Governo terá que tomar então para, digamos assim, reverter esta situação da Caixa Geral de Depósitos e da TAP, que mantiveram o regime de exceção, aliás, de que usufruem desde 2011. O nosso último tema é precisamente o PS e a reunião que hoje acontece, hoje durante a noite, uma reunião pedida a uma comissão política dos socialistas, pedida então por José Seguro. O que é que lhe parece que vai sair desta comissão política? Eu espero que saia uma clarificação da situação, porque nós temos vindo a assistir aos últimos dias a uma situação em que todos os militantes, todos os dirigentes com alguma referência dentro do partido falam, todos dão opinião, toda a gente antecipa o que o próprio secretário-geral vai dizer e ele próprio, secretário-geral, é o único a subir para o lado e que efetivamente não diz qual é a sua opinião e até acaba por omitir esta crise, que eu acho que existe uma crise política dentro do Partido Socialista. Alberto Martins hoje veio agravar a situação dizendo que não existe nenhuma crise de legitimidade na liderança. Acha que veio agravar? É assim, eu acho que todas as declarações públicas dos dirigentes que, neste caso, por um ex-ministro de dois governos, António Guterres e José Sócrates, todos aqueles que foi líder parlamentar e, portanto, têm alguma voz dentro do próprio Partido Socialista, julgo que agravam e acumulam as suspeitas daquilo que está a acontecer. Por exemplo, ele próprio faz algumas declarações onde diz que nenhum socialista pode arriscar a perder uma Câmara. E, portanto, eu acho que isto também é uma pequena farpa a António Costa, que parece que hoje alguns setores já dizem que ele provavelmente poderá não ser o candidato à Câmara de Lisboa. E, portanto, eu admito que todo este clima, ao contrário do que diz Alberto Martins, eu acho que existe, de facto, uma conspiração interna. António José Seguro está a antecipar com esta Comissão Política um calendário que foi reclamado por aqueles que eram os críticos dentro do partido, a começar por a ala socrática, e, no fundo, vai reunir o órgão máximo entre congressos e, mais à frente, mesmo negando-se sempre este clima de suspeição, vai abrir caminho à realização de um congresso e à eleição direta do líder. Eu lembro que, por exemplo,
quer José Sócrates, muito antes de ser eleito ou reeleito Primeiro-Ministro, e agora António José Seguro, foram eleitos com maiorias esmagadoras dentro do Partido Socialista, portanto, maiorias que já nem se usam, de 80% ou de 90%, mas se nós passado este pouco tempo em que António José Seguro tem vindo a fazer, com alguns erros é certo, mas tem vindo a tentar consolidar a sua liderança, que é sempre difícil, com a herança do governo de Sócrates, com os erros acumulados da própria inexperiência de António José Seguro, bem como, eu diria até, um certo descolar errático daquilo que foi a assinatura do memorando de entendimento por parte do Partido Socialista, também não sei, muito sinceramente, porque é que agora, de um momento para o outro, vão discutir a liderança. Ao contrário do que afirmam os dirigentes nacionais do Partido Socialista, eu julgo que vai começar um novo ciclo dentro do Partido Socialista e que provavelmente poderá abrir caminho a que António Costa possa vir a liderar, como ele antecipou já há muito, com passos certos e seguros, a liderança do próprio Partido Socialista. Acha que acontecerá ainda em 2013? Pois, agora depende do calendário que efetivamente eles possam vir a definir em termos de comissão política, mas acho que a reunião de hoje vai ser muito interessante, pelo menos para tentar clarificar a questão da legitimidade, a questão da liderança e, eventualmente, também dar um pouco de luz sobre aquilo que possa vir a ser a decisão de António Costa. Muito bem. O nosso comentário de hoje então termina com esta comissão política de hoje à noite. Também não podermos adiantar muito mais daquilo que poderá acontecer e só, aliás, amanhã é que se saberá de facto aquilo que irá acontecer então dentro do próprio Partido Socialista. Cancela, nós voltamos a ver-nos para a semana no comentário habitual às terças-feiras. Muito boa noite. Boa semana. Obrigado. Quanto a nós, ficamos com o estado do tempo para amanhã. E no norte é esperado céu muito nublado, no resto do país céu pouco nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 15 graus e uma mínima de 10. Em Lisboa a máxima será de 15 graus e a mínima de 9. E em Faro a máxima será de 17 graus e a mínima de 9. É tudo por hoje, já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.